Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2. Você se alimenta diariamente para que os nutrientes cheguem ao seu organismo e você se torne uma pessoa saudável. Uma alimentação saudável nos dá um organismo saudável, um corpo saudável, juntamente com o exercício físico e descanso. 3 coisas importantes para você se manter saudável: o alimento, o descanso e exercício físico. Eu disse o quê? Alimento, descanso. Essas 2 coisas não é tão difícil, né? Se alimentar, descansar, mas e se exercitar? As 3 coisas são fundamentais para você ter uma saúde boa. Muitas vezes desprezamos uma ou outra. Até na alimentação nós precisamos saber o que nós comemos. Você é fruto daquilo que você come, daquilo que você se alimenta. Você pode até se alimentar bem, mas se você não se exercitar e também não ter um tempo de descanso, você compromete também o seu organismo. É muito importante termos um tempo de descanso. Muitas vezes nós estamos tão comprometidos com o trabalho, é importante estarmos, que nós não tiramos um tempo para descansar. Mas é muito importante termos um tempo para descansar, um tempo para o lazer, um tempo para estar com a família. Mas nas questões espirituais não é diferente. Você espiritualmente também é fruto daquilo que você come, daquilo que você se alimenta. Muitas pessoas, elas se alimentam de lixo que encontram na internet, estão completamente intoxicadas. Os fariseus, os doutores da lei, eles viviam intoxicados por doutrinas, costumes, herança de cultura religiosa, e eles não percebiam quem era Jesus e quem Jesus era. Interessante, porque esses lixos religiosos traz uma intoxicação para a nossa alma e para o nosso espírito, que nos impede de vermos além do lixo. Pessoas que vivem como que abutres, se alimentando de coisas mortas. Mas nós somos uma igreja que nos alimentamos da palavra, e por nos alimentarmos da palavra, somos saudáveis. Tem algum crente para dizer amém? Essa é a nossa chamada. Então você vai ser abençoado nesta tarde. Você vai poder se alimentar bem, e você vai poder ser uma pessoa completamente saudável, no espírito, na alma e no corpo. Muitas pessoas estão enfermas do corpo, doentes do corpo. Muitas outras pessoas estão doentes na alma. Impressionante, algumas pessoas não conseguem desfrutar de alegria plena, alegria completa. Estão debaixo de opressão, contaminadas e cativas das suas emoções. Mas Jesus, Ele tem poder para curar o nosso corpo e também restaurar a nossa alma. E o desejo dele é que sejamos saudáveis, plenos, completos em tudo. Amém? E esta tarde você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Você decide se conectar a alguma coisa. Hoje você pode decidir a quem você quer estar conectado. Observe esse texto, Marcos, capítulo 2, diz assim: alguns dias depois, está falando de Jesus, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ele entrou em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo 3, vou repetir. Vieram ter com ele, vieram ter com Jesus.
conduzindo um paralítico, trazido por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o doente. 5. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, e arrazoavam nos seus corações: por que profere este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E vai para onde? Diga casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. O tema da mensagem é: toda casa é uma embaixada espiritual. Eu vou repetir: toda casa é uma embaixada espiritual. Diga comigo: toda casa é uma embaixada espiritual. A embaixada, ela tem em si a função de ter um representante de uma outra nação, é a embaixada. E a embaixada, ela vive como se ela estivesse na nação a qual ela foi enviada. Por trás do embaixador tem alguém que o enviou, que é uma nação. Nós estamos aqui na terra como embaixadores dos céus. E a nossa casa é uma embaixada de Deus. A nossa casa é uma embaixada do reino de Deus. Interessante porque Jesus entra na cidade. E entrando na cidade, ele vai para uma casa. A casa é o foco de Deus. Quando Deus fez o homem, antes de fazer o homem, ele fez o jardim do Éden, que era o lugar, era a morada do homem. A casa de Adão, a casa de Eva, se chamava Éden. Ali era uma base espiritual. Deus, ele se relacionava com o homem de uma forma perfeita, e o homem se relacionava com Deus de uma forma plena. Imagina, o canal estava aberto e havia uma conexão. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e o homem se comunicava e se relacionava com ele. É impossível, escute o que eu vou dizer para você. É impossível um homem, uma pessoa, ser plena, completa aqui na terra. É impossível, mesmo que tenha todos os recursos financeiros, sem a presença de Deus, sem uma comunicação perfeita com Deus. Não tem como sermos plenos, completos, desfrutarmos de paz, sem a presença de Deus nas nossas vidas. Por mais coisas que possamos possuir ou ter, essas coisas não são suficientes para preencher o lugar de Deus, que é exclusivo de Deus em nós. Interessante porque havia apenas uma via de comunicação, era Deus e o homem. Mas de repente uma segunda via entrou no Éden, um segundo sistema. Não sei se você já teve a oportunidade de sintonizar rádio, principalmente uma AM. A FM não é tão difícil não. Mas eu morava no sítio, ainda pequeno, e no sítio não tinha TV. Na verdade, quando nós fomos para a cidade grande, nem na cidade grande tinha televisão. As pessoas se reuniam, eu me lembro quando chegou a primeira TV na cidade, foi colocado na praça, e as pessoas vinham para a praça para assistir televisão, e era preto e branco,
sou desse tempo. Tem algumas coisas na minha memória. Mas eu me lembro que eu tinha um tio que ele ouvia sempre a Voz do Brasil. Ele tinha um radinho, ele colocava assim, tio Raimundo, lá no sítio. Mas para sintonizar a rádio, faz um chiadinho, faz um barulhinho interessante. E, olha só, um outro sinal, muitas vezes os sinais das rádios, elas se misturam. No Éden, na casa de Adão, uma outra voz começou a agir, começou a operar. Um outro sinal de comunicação, uma interferência espiritual. Eva, ela abriu um diálogo com a serpente. Olha só, Eva abriu um diálogo. A serpente buscou Eva para uma conversa. E Eva entrou na conversa da serpente juntamente com Adão. E eles transgrediram aquilo que Deus havia ordenado. Então eles foram tirados deste lugar, desta casa que tinha paz, prosperidade e alegria. Preste atenção, a nossa chamada hoje é para que estejamos completamente conectados. Você pode ter comunicação com Deus, ou você pode estabelecer uma base de comunicação com as trevas. Muitas casas, por herança espiritual, têm em si, dentro das casas, bases. Interessante porque os sinais de satélite, o celular, ele está captando o sinal do satélite. E esse celular, se eu perdê-lo, eu posso encontrá-lo. Vai me mostrar, eu tenho as comunicações, que eu não sou muito bom nesse negócio, mas eu tenho alguém que opera sempre para mim. Um aplicativozinho vai, tcham, de repente, mostra onde está o celular. Outro dia, saí com a apóstola, fomos almoçar, e de repente ela percebeu que estava sem o celular. E ela buscou no meu aparelho, o aplicativo, colocou e disse: olha, o celular está por aqui. Meu irmão, nós procuramos esse celular. E aí chamamos a pessoa do restaurante, ela procurou, não achou. E ela chamou o dono não estava, disse: olha, aqui tem câmera para tudo quanto é lado. Se alguém pegou o celular, está com alguém, a gente vai descobrir. Eu fui no carro, e o carro estava próximo, eu olhei no carro, olhei debaixo do banco, não vi nada. E daí um pouquinho nós saímos, e nós falamos: nós vamos sair com o carro, quem sabe caiu em algum lugar que a gente não está encontrando. Saímos um pouquinho, o sinal vinha acompanhando a gente, onde a gente ia. O trem esquisito. Então não estava no restaurante, não estava com ninguém, estava com a gente. E algumas mulheres esquecem o celular na bolsa e ficam procurando, né? Colocam assim: não, onde está? Está grudado em você. Tem gente que já viu um negócio desse? Está com o celular aqui, está procurando o celular. Cadê meu celular? Estou perdido meu celular. Está na orelha. Não tem algumas pessoas assim? Relógio, camarada, cadê meu relógio? O relógio está no braço. A pessoa perde a percepção. Isso é conexão espiritual. Preste atenção. A tua casa, ela está conectada com o mundo espiritual, ou da luz ou das trevas. Posso, mas como assim? Você vai entender, você vai compreender isso. Você pode fechar o canal de comunicação com o inferno, que dá base de operação de Satanás dentro da sua casa. A visão celular no modelo dos anos, ela é tão extraordinária. Por quê? Porque ela levou a igreja para dentro das casas, e cada casa se tornou como que um ponto de contato para a manifestação da glória de Deus. Da glória de Deus. Eu me lembro uma vez que eu fui numa casa ministrar libertação, e a pessoa que era o dono da casa, ele tinha consigo trazido do passado coisas que ele tinha usado na feitiçaria, na macumbaria, e aquilo ali estava dando legalidade para que os demônios agissem dentro da sua casa, trazendo enfermidade, trazendo contenda, trazendo dissensões, trazendo pobreza, trazendo miséria, trazendo ruína. É impressionante, algumas pessoas não têm o discernimento e a compreensão espiritual, mas assim é. Interessante porque a recomendação bíblica é que nós pelejemos pela nossa casa. Observe comigo Neemias capítulo 4, versículo 14. Há uma recomendação da parte de Deus, vinda pelo profeta Neemias, que diz: pelejai pelos vossos filhos, pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. A recomendação é esta. Projeta para mim aqui, Neemias 4:14. Neemias capítulo 4,
versículo 14. Neemias 4:14 diz assim: olhei, levantei-me. Tem uma outra tradução que diz: inspecionei. Olhei, ou inspecionei, e levantei-me. E disse a quem? Aos nobres e aos magistrados. Neemias se dirige a pessoas nobres e aos magistrados, pessoas de influência, e também ao resto do povo. Todos são chamados, convocados. E ele diz: não os temais, porque Jerusalém vivia um tempo de ruínas, um tempo de destruição, um tempo de calamidade. Se nós olharmos para o Brasil, nós vamos poder ver em muitos lugares calamidade. Ouça bem, a maioria de nós aqui, ou todos nós, vivemos bem acima da média. Nenhum de nós vivemos na pobreza, na miséria, na ruína. Já vencemos esta fase, mas há milhares e milhares de pessoas no Brasil vivendo assim. Há pessoas vivendo em nichos da sociedade que estão debaixo de influência maligna, assassinatos, prostituição, violência extrema. Violência extrema. É interessante porque, diante de tanta violência e tanta barbaridade, nós perdemos a sensibilidade. Nós temos uma delegada na igreja, ela manda para mim algumas mensagens, ela tem alguns informativos da Polícia Civil. E eu tinha lido no jornal a respeito da ação do PCC. Eles cometeram uma barbaridade que até para falar é difícil. Cenas terríveis de violência, esquartejamento, coisa que não dá nem para falar. Mas eu tinha as informações, então eu não abri as imagens para ver. Mas nós estamos nos acostumando com essas coisas, e essas coisas já não nos afetam tanto. Não é verdade? Estamos nos tornando insensíveis. Neemias, quando ele foi informado a respeito do estado de Jerusalém, ele era copeiro do rei. Imagina o que é ser copeiro do rei, meu irmão. Outro dia alguém disse: eu não quero ser o rei, eu quero ser amigo do rei. Tá bom ser amigo do rei. Ser copeiro do rei tinha primazia, primeiro, na bebida. O rei não bebia nenhum tipo de bebida sem que antes o copeiro provasse. Então o melhor do vinho era para o rei. E no palácio todos até podiam não beber do vinho, mas o copeiro bebia do vinho. O melhor da comida, o melhor, era selecionado aquilo que o rei comia. E o copeiro, Neemias, comia primeiro, antes. Porque ele experimentava para ver se não havia envenenamento. Mas quando ele é informado a respeito do estado de Jerusalém, o estado em que se encontravam os seus irmãos, as casas estavam em ruínas. As casas estavam em ruínas. Diz que ele olhou, ele inspecionou, ele viu o estado e ele se levanta. É um posicionamento. Muitas vezes estamos fazendo vistas grossas. Deus quer agir, Deus quer mudar a sorte da nossa casa, a sorte da nossa família, a sorte da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. E eu e você, nesses dias, somos chamados por Deus para um posicionamento, para entrarmos nas casas, pelejando pelos nossos irmãos, nossas irmãs e nossos filhos, e pelejando pelas nossas casas. A recomendação é: lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai. Diga pelejai. Diga pelejai. Meu irmão, é uma peleja. Lá no sul dizem uma peleia, né? São coisas assim, um negócio, um termo assim. É uma peleja. A igreja de Jesus precisa aprender a guerrear e prevalecer contra o inimigo. Nós estamos findando o mês de agosto nesta ministração. Na quarta-feira vai ser a última ministração. Eu desafio você para estar aqui, porque Deus vai falar com você. Na quarta-feira passada começamos um tema falando a respeito de Asa.
e vamos prosseguir um pouquinho mais, porque ele prosperou na sua jornada, até chegar o tempo da apostasia do seu coração, e vai ser um tempo de perda por causa da apostasia, e você na quarta-feira vai entender um pouco mais. Pelejar pelos nossos irmãos, pelejar pelas nossas casas, esta é a chamada para os nossos dias, e nós vamos entrar no mês de setembro, com um novo tema, derrubando gigantes. Não importa o tamanho do inimigo que tenha se levantado contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu trabalho, não importa o tamanho do gigante, ele vai cair por terra. Dê um aplauso ao Senhor, diga glória a Deus. Quem mora na casa é o embaixador, é aquele que domina, é aquele que controla o território. Interessante, quando nós entramos na nossa casa, nós nos sentimos seguros, não é verdade? Você chega da sua casa, você abre o seu portão, você entra. Até então, muitas vezes você está um pouquinho assustado, vendo se tem alguém. Mas quando você entra na casa e fechou a porta, você se sente seguro, não é assim? A casa é um lugar para termos segurança. Mas preste atenção, na questão espiritual, os espíritos, eles não precisam de portas convencionais para entrar. Eles precisam de portas espirituais, portais espirituais, que dão a oportunidade para que eles entrem numa casa. E você, como embaixador do território, que tem as chaves para fechar, você pode fechar ou você pode abrir. Você pode permitir ou você pode proibir que essas entidades espirituais adentrem a sua casa. Você, homem, você tem a autoridade para impedir que a assolação, o mal, entre a sua casa. Você, mulher, que já conheceu a Deus, porque algumas mulheres já conheceram Deus, tiveram experiência com Jesus, e os maridos ainda não tiveram essa experiência. Então entra numa autoridade espiritual dentro dos seus lares, não para confrontar o esposo na sua autoridade como homem, mas na questão espiritual você pode exercer autoridade, sim. Posicionamento em Deus. A nossa chamada é para pelejarmos pelas nossas casas. As nossas casas, elas são bases espirituais, e também bases de adoração e louvor ao nome do Senhor. Quando Jesus, ele nasceu, alguns magos vieram do Oriente guiados por uma estrela, e eles chegaram a Jerusalém. E a informação chega a Herodes: olha, estão chegando aí alguns magos que vieram adorar o rei. Ele falou: mas só tem um rei, o rei sou eu. Quem eles vieram adorar? Herodes ficou muito perturbado. Olha, como? Só existe um rei, eu sou o rei, como eles vieram adorar um outro rei? Então ele chama os magos e diz: olha, se vocês encontrarem este rei, venham a mim e me comuniquem para que eu também vá e o adore. Mas a intenção dele não era adorar, a intenção dele era matar Jesus, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. A intenção dele era matar. Agora, atente comigo para esse texto, Mateus capítulo 2. Os magos, eles foram até a casa de José e a casa de Maria. Eles foram aonde? Diga a casa. Versículo 11, Mateus capítulo 2, versículo 11. Você vai perceber que tudo se volta para a casa. Quando eles entram na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Olha só, a primeira vez que Jesus vai ser adorado vai ser dentro da casa dos seus pais. A nossa casa é um lugar para que Jesus seja adorado. Os magos vieram de longe para adorar Jesus dentro da casa dos seus pais. Pessoas, elas virão de longe para adorar Jesus dentro das nossas casas. As nossas casas são bases, são embaixadas espirituais que glorifica, que exalta o nome do Senhor, o Rei dos Reis, Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele? Que o seu entendimento seja expandido.
Jesus, ele ia nas sinagogas. Era costume de Jesus se reunir como nós nos reunimos. Isso é bíblico. A Bíblia diz: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Mas Jesus jamais desprezou entrar numa casa, estabelecer bases e conexões espirituais, para que a partir das pessoas que moravam naquela casa, a glória de Deus se expandisse sobre as cidades. Um homem chamado Zaqueu, ele era um publicano. O que é um publicano? Publicano é um cobrador de imposto. Nos dias de Jesus eles não eram bem vistos. Os judeus abominavam publicanos. E até hoje os cobradores de impostos também não são bem vistos. São terríveis. Não tem limite. Jesus disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Só que alguém diz assim: César é muito guloso, não tem fim esse negócio. Mas Jesus disse para fazer assim, e a gente então faz assim. Na concepção, escute bem, na concepção dos fariseus, dos doutores da lei, um sacerdote jamais poderia entrar numa casa assim. Mas Jesus vai à casa de Zaqueu. Também Jesus vai à casa de Mateus, um outro cobrador de impostos. E Mateus se torna um dos evangelistas, um dos que escreve um dos evangelhos. Olha como Jesus age. A salvação se manifesta nas casas, quando Jesus entra na casa. Nas casas onde Jesus entra, a salvação, a libertação e a cura. Jesus disse, porque quando Jesus disse: hoje me convém pousar na sua casa. As pessoas ficaram indignadas. Não é possível que ele vai entrar na casa deste homem. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Jesus não faz acepção de pessoas. Algumas pessoas se classificam como perfeitas, boas. Eu não minto, eu não roubo, não faço nada disso. Preste atenção, tanto estas pessoas que aparentemente são perfeitas, quanto aquelas que são abomináveis, todas elas precisam que Jesus entre nas suas casas. Como nós cantamos a canção: entra na minha casa, entra na minha vida. Como eu gostaria de cantar assim como o Júnior canta: entra na minha casa, entra na minha vida. Olha, se eu cantasse todas as ministrações minhas, eu ia cantar um pouquinho. Ora por mim, Júnior, pelo amor de Deus, para Deus derramar uma unção assim. Eu disse: gostaria de cantar como Júnior, dançar como Cleito, pregar como Billy Graham. Tá bom demais, não tá? Mas cada um recebe a porção que tem que receber. Mas Jesus quer entrar nas casas. Jesus vai à casa de Mateus. Quando Jesus foi à casa de Mateus, os discípulos de João Batista ficaram indignados. Na casa de Mateus, como que pode o apóstolo se relacionar com esse tipo de gente? Será que ele não percebe que são pessoas abomináveis? Jesus se relacionava com esse tipo de gente. E Jesus ia às suas casas, e aquelas casas estavam se transformando em bases e embaixadas espirituais para a salvação, para a libertação e para a cura. Jesus foi à casa de um fariseu. Meu irmão, fariseu é terrível. O fariseu fica assim, ele fica mascando chiclete, ele fica olhando para a unha, ele fica olhando para o celular, ele fica observando aquele que está pregando o tempo todo. Ele não participa, mas ele está lá. Eu fico imaginando, se eu fosse Jesus, eu ia chegar no ouvido da pessoa e falar assim: eu vou te dar 3 opções. Uma, você vai embora, você se comporta direito, ou então eu vou orar para que alguma coisa... Estou brincando. Outro dia eu pensei assim: eu vou chegar no ouvido de alguém e falar assim: vou te dar 3 opções. Ou você senta
e ouve a palavra, ou você levanta e sai disfarçado. E mais uma opção que eu não vou falar. Interessante, por que esse tipo de gente vinha onde Jesus estava? Eles perturbavam a cabeça de Jesus. E eu fico assim, a paciência de Jesus em tê-los lá. Na casa que Jesus entra, que foi em Cafarnaum, foi o texto que eu li, Marcos capítulo 2, Jesus vai a Cafarnaum, e em Cafarnaum ele vai a uma casa. E quando Jesus chega à casa, meu irmão, começa a chegar gente, brotar gente de tudo quanto é lugar. E entram na casa também os tais dos fariseus, os doutores da lei. E quando Jesus diz ao paralítico, estão perdoados teus pecados, eles falam, como que pode? Eles arrazoavam entre si, quem é este, quem ele pensa que é, para ficar perdoando pecados? Quem ele pensa que é? Mas Jesus conhece pensamentos. Jesus diz, por que vocês estão aí arrazoando no coração de vocês a respeito de perdoar pecados ou não? Então Jesus vai à casa, e aquela casa foi tomada por uma multidão. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo. 4 homens tomaram um paralítico e trouxeram para que Jesus pudesse curar. A Bíblia diz que todas as pessoas que vinham a Jesus eram curadas. Todas as pessoas que vinham a ele os curava. Então aqueles 4 homens decidem trazer um paralítico para que Jesus pudesse curar. Só que quando eles chegaram próximo à casa, eles perceberam que não tinha como entrar na casa. Então eles ousaram subir no telhado, tirar o telhado e descer o paralítico. Olha a ousadia. Preste atenção. As nossas casas são bases e são embaixadas espirituais. Jesus está na nossa casa. Nós não temos muitas vezes nenhuma dificuldade em chamar alguém para vir à nossa casa para um churrasco, temos? Não. Nós não temos dificuldade nenhuma de chamar alguém para assistir um filme com a gente. Algumas pessoas, olha, não tem dificuldade nenhuma para chamar pessoas para beber na sua casa. Que tal começar a chamar pessoas para que tenham um encontro com Jesus, o Jesus que está dentro da casa? Porque nós somos tão ousados, muitas vezes a compartilhar a respeito do time da nossa preferência. Impressionante. Algumas pessoas, elas sabem o nome de todos os jogadores atuais e os antepassados, até 1000 gerações. É impressionante. O cara canta o hino completo do time, mas não consegue cantar um hino na igreja sem o retroprojetor. Tem pessoas assim. Não tem aqui, graças a Deus, não tem ninguém assim. Preste atenção, ouça o que eu vou dizer para vocês. Quando você olha para uma pessoa, você não vê o interior da pessoa. Ninguém vê. Ninguém vê. O espírito do homem, somente o homem conhece. Eu olho para o Santo Jorge, paz, esse Santo Jorge, ele é perfeito. Mas a Anaí sabe um pouquinho mais dele. E eu falo assim, poxa, essa Anaí, ela é uma mulher santa. Mas o Santo Jorge, que é santo ao quadrado, conhece a santidade da Anaí. A mulher que tu me deste. Mas não conhece tudo. Ninguém conhece tudo. Quando alguém olha para mim e fala, poxa, esse apóstolo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Estava falando ali para o pastor Marcelo agora, eu falei, Marcelo, ora por mim. Ora por mim. Falando, veio uma canseira, falando, estou muito cansado. E olha que eu não sou de falar que eu estou cansado, não falo mesmo. Alguém fala, você está cansado? Eu falo, não estou cansado. Me irrita falar que eu estou cansado. Já fico estressado, eu estou brincando. Meu irmão, não gosto de falar, estou cansado. Porque quando você fala, estou cansado, você está se conformando com aquela canseira. Eu falo assim, eu prego nos 3 cultos sem problema nenhum.
A minha mente e o meu espírito já estão conformados para estar na igreja no domingo desde manhã. A minha mente e o meu espírito estão conformados, e o meu corpo, para levantar domingo bem cedo. Domingo eu vou levantar lá pelas 10, vou ver o que vou fazer. Não, já tenho o meu horário para levantar quase de madrugada. Já vou preparando o alimento durante a semana. Chega no sábado, já está tudo prontinho. No domingo de manhã, vou ter a minha comunhão com Deus para alimentar vocês. Mas primeiro eu sou alimentado. Aquele que vai cozinhando sempre vai comendo alguma coisinha, não vai? Depois se deleita junto. Mas preste atenção. Então quando você olha para uma pessoa, você, a não ser por revelação, por discernimento, você consegue ver. Quando eu olho assim, todo mundo aqui está vivendo a plenitude de paz, de alegria, de gozo. Mas isso é verdade? Não. É possível que algumas pessoas exteriormente elas estejam perfeitas, mas na alma estão paralisadas. Quando Pedro e João iam subindo ao templo, a hora nona, a hora da oração, todos os dias se colocava à porta do templo um paralítico. Ele ficava ali pedindo esmola. Pedro e João subindo ao templo, eles disseram: olhe para nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em o nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Então muitas pessoas estão paralisadas, e a pior paralisia não são as paralisias das pernas, porque você vê pessoas paralisadas nas pernas, mas na alma elas são saudáveis, elas superaram de alguma forma, e elas vivem a plenitude de alma. Mas a pior das paralisias é a paralisia emocional, a paralisia espiritual. A Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação está o quê? Gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aqueles 4 homens ousaram colocar aquele paralítico na maca e levá-los à casa onde Jesus estava. A visão da igreja nas casas é uma visão bíblica. Algumas pessoas dizem: mas eu vou abrir as portas da minha casa, é muito trabalho. Eu pergunto: qual foi o preço que Jesus pagou por você na cruz do Calvário? Será que foi um preço pequeno? Imagina. Quando nós olhamos hoje aquelas cenas de crueldade que tem acontecido no mundo islâmico, onde cristãos são imolados, sacrificados, ficamos horrorizados. Mas perdemos a percepção e a sensibilidade do preço que Jesus pagou por nós na cruz. Ele deu a sua própria vida, o seu sangue foi derramado, o seu corpo foi tomado de hematomas, as pisaduras, para que eu e você fôssemos salvos, libertos, curados e tivéssemos acesso ao trono da graça. Algumas pessoas dizem: mas é demais poder receber pessoas em casa todas as semanas. Preste atenção, Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por gente. Jesus morreu por gente. Abrir as portas da sua casa não é uma indulgência para pagar pecados, esquece, porque os nossos pecados já foram perdoados. Eu vou abrir as portas da minha casa então, como uma indulgência, um pagamento, para que eu seja abençoado. Não, é pelo entendimento espiritual, que Jesus se importa com as casas. Ele entra nas casas, Ele cura nas casas, Ele salva nas casas, Ele opera milagres e maravilhas nas casas. E as nossas casas são embaixadas do reino de Deus, para a manifestação da sua glória. Dá para você entender? O preço que Jesus pagou, não tem preço que possamos pagar. Abrir as portas da casa não é um preço que a gente está pagando por salvação, ou por bênção, não. Mas é uma conexão de luz, estabelecida na terra, para abençoar as famílias da terra. Ouse pegar o paralítico, colocar nos seus ombros e transportar para uma casa, onde há uma célula, onde se prega a palavra, onde se ora pelos enfermos, onde abençoa as famílias.
Ouse pegar os paralíticos, mesmo que entre você e a casa ou a igreja tenha uma multidão se opondo para que impedir você de entrar. Se preciso for, vamos subir os telhados das casas, que é o lugar de autoridade, para que a glória de Deus se manifeste dentro das casas. Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Ele vai à casa, e naquela casa acontecem muitos milagres. Não fique preocupado com os escribas, os doutores da lei e os fariseus. Simplesmente abra as portas da sua casa, para que se torne uma base da manifestação da glória de Deus na nossa geração. Toda a nossa cidade, preste atenção, toda a nossa cidade, ruas, bairros, serão tomados pela glória de Deus através das casas. As nossas casas como bases de avivamento, de salvação, de transformação e de cura. Imagina isso. Milhares e milhares e milhares de casas. Ontem nós estávamos na marcha. Não vou nem perguntar quem foi a marcha, porque todos foram por causa do entendimento espiritual. No momento nós apagamos as luzes e as pessoas ligaram os celulares. Centenas, milhares de celulares. Luzes. As casas onde as células estão, as casas com as suas portas abertas, é como um luzeiro que brilha no meio da escuridão. Pode ter certeza disso. Escute bem, você tem ouvido falar de violência, temos ouvido falar de tantas coisas ruins, mas o que para a obra das trevas numa cidade é a presença da igreja, como o farol que brilha na escuridão. As nossas casas, as nossas células são como oásis em meio a um deserto. O que não faltam são pessoas sedentas, famintas, cansadas, abatidas, desesperadas. Que o Espírito de Deus te dê olhos para ver e identificar pessoas que estão gemendo, estão clamando, que foram paralisadas nas suas emoções, paralisadas na sua vida espiritual, tocadas mesmo nos seus corpos. Que você seja um canal para trazê-las à presença de Jesus. Se preciso for, estenda uma maca. Se preciso for, chame mais alguém. Chame 2, chame 3. Se preciso for, chame 4 pessoas. Chame quantas pessoas forem necessárias para que você conduza alguém à casa onde Jesus está. A resistência, a escárnio, muitos estavam dentro da casa, não estavam recebendo. Mas não importa, o que importa é que a multidão pôde ver a glória de Deus se manifestando dentro daquela casa. A glória de Deus tem se manifestado nesta casa. Aqui é uma casa. Tem escribas, tem fariseus, tem, mas tem Jesus, que é maior que escriba, que é maior do que fariseu, que é maior do que hipócrita. Jesus está aqui para nos curar, para nos sarar, para nos transformar. A nossa chamada para rompermos o mês, colocar Deus em primeiro lugar. Depois vem a nossa família. Não negocie a sua família. Não negocie a sua família. Nós na nossa jornada familiar passamos por muitos acidentes, incidentes no percurso da nossa caminhada de família. Uma vez eu ouvi um pastor, ele dizendo: olha, eu nunca tive uma discussão com a minha esposa. Eu me benzi e falei: tenha misericórdia de mim, Deus, porque eu já tive algumas. Minha sogra ali me ajudou muito, mas eu venci. E hoje eu vivo o céu na terra. Então, através da minha vida, da minha família, eu posso abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Jesus disse: eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. Eu venci, e vocês também vão vencer. A sua família, sua casa, será o lugar de maior deleite desta cidade. O lugar de maior deleite não é à beira de um bar com os amigos no final da tarde. Não. Você vai ter prazer no final da tarde em voltar para a sua casa. Algumas pessoas buscam refúgio em outros lugares, mas você vai se refugiar na sua casa.
você vai ter na sua casa a base da operação da glória de Deus para abençoar a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. No mês de setembro, se prepare, ajuste a sua agenda. Todas as quartas-feiras, é um pit stop, é uma parada na semana. Deus ministra aos nossos corações. E avançamos também no domingo, pelejando pelas nossas casas, pelejando pelas nossas famílias e derrubando gigantes. Vamos derrubar os gigantes. Na sua vida pessoal, familiar, profissional, seja a área que for, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E nós temos ao nosso favor a palavra de Deus. Se coloque em pé. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Pega suas mãos e cante. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Declare isso, entra, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Ensina-nos, ó Pai. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Pegue na mão da pessoa que está pertinho de você. Santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Agora é a hora do milagre. Recebe. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Permaneçam com as mãos. Eu quero orar por você. A sua casa é uma embaixada espiritual. A sua casa é uma base para a transformação de vidas. Seja incansável em receber pessoas e ministrar sobre pessoas. Seja incansável em transportar pessoas para colocá-las aos pés de Jesus. Seja incansável, seja ousado. Pai, eu coloco diante de Ti a Tua igreja. Que a Tua mão de poder venha sobre nós. Que o Teu Espírito seja derramado sobre as nossas vidas nesta tarde. Pai, que as nossas casas sejam embaixadas do Reino. Que Jesus tenha primazia. Que os cansados, os abatidos, os desistidos, os enfermos, Deus, ao entrar nas nossas casas, tenham um encontro com Jesus e saiam transformadas. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Que venha uma nova estação, que venha um novo dia, que haja restauração plena, completa na tua família. Eu te abençoo, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu espero você na quarta-feira, para encerrarmos o tema Deus primeiro e já começarmos um novo tema. Deus que te abençoe. Uma boa semana para você. Shalom. Entra na minha casa.